Tudo bem, gatonas e gatões? Hoje a gente vai começar a quarta parte dessa série de 8 partes, onde a gente conversa a respeito de alguns passos para a superação das feridas com a mãe, particularmente a mãe que tem traços narcisistas. Então, uma sequela muito comum que fica é uma confusão com relação a quem você é, né? Quem a gente é? Quais das vozes que tem na nossa cabeça são nossas vozes? Quais vozes são da nossa mãe? Quais vozes são dos outros? Então, essa dificuldade em saber quais são seus valores, saber o que é importante para você, tem uma série de consequências na sua vida que, de forma resumida, faz com que você gaste muita energia para tomar decisões e não cultive as coisas também, portanto, não usufrua dos frutos, né, do seu próprio esforço. Então você faz muito esforço na vida, mas parece que você não consegue usufruir dos frutos do próprio esforço. Então vamos começar. Primeiro, como identificar a sua voz? Algumas coisas que você precisa saber. Você é única. O que isso quer dizer, você é única? Você é única de várias formas. Você é geneticamente única. Você, de fato, é a única pessoa no universo inteiro que está vivenciando a vida a partir do seu ponto de vista. Ninguém mais tem esse privilégio de ser você. Você traz consigo cargas que são suas, características que são suas. Qualquer mãe vai falar que crianças não nascem sem características, elas nascem sim com algumas coisas que já são delas. E muitas pessoas vão argumentar que você também nasce com uma carga espiritual. Ou seja, você vem para o planeta Terra e você já traz algumas coisas, e aqui você desenvolve outras. E isso faz de você uma pessoa única. E esse aspecto único faz com que você tenha gostos e tendências únicas. E basicamente, para você estar em paz consigo mesma, você tem que honrar esses gostos e essas tendências únicas. Honrar quer dizer expressar. A sua vida tem que refletir esses gostos e tendências únicos. Essas tendências que você carrega, algumas delas são concretas, são coisas que você já faz. Por exemplo, fulana sempre foi estudiosa, coisas que são suas, e outras são vontades. E a gente vai entrar um pouquinho mais a respeito dessas vontades, né? A gente vai falar um pouco mais a respeito delas e você vai entender um pouco melhor. Mas basicamente, conforme você vai percebendo suas vontades e honrando elas, né, expressando elas na sua vida, você vai criando a pessoa que você quer ser. Então, por que eu falei isso? Porque na verdade essa questão de, putz, quem sou eu? Qual é a minha voz? Bom, você é este ser que tem algumas coisas que você traz e a todo momento você está criando novas partes de você a cada momento que você honra uma dessas suas vontades. Então, como é que a gente se conhece? Como é que a gente sabe qual é a nossa voz, né? Bom, você tem várias formas de conhecer a sua voz, de conhecer quem você quer ser e conhecer que tipo de vida você gostaria de levar. Por exemplo, você tem a sua intuição. Intuição é um saber interno. Para algumas pessoas é uma coisa muito forte, a intuição grita. Para outras pessoas parece que ela nem existe. Esse saber interno pode ser desenvolvido. Quanto mais você presta atenção na sua intuição e faz perguntas para ela e espera as respostas dela, mais você fortalece a sua conexão com a mesma. E quando você fortalece a sua conexão com a sua intuição, você percebe que ela te traz resultados positivos e que faz sentido seguir as instruções dela. E você percebe também que ela dá instruções a respeito do que você tem que estar focando momento a momento, de forma que você não precisa criar toda a vida e controlar toda a existência. Você pode relaxar e focar naquilo que é a prioridade do momento. Outra forma de identificar a sua voz é prestar atenção na sua identificação.
Quando eu falo de identificação, eu estou falando das coisas que instigam a sua curiosidade ou a sua vontade, aquelas coisas que você quer fazer, que chamam a sua atenção, mas você não tem coragem ou nunca, sei lá, estava sem energia, sem foco para isso. Essas coisas que eu também chamo de sussurros, né? Que muitas vezes a gente não se leva a sério o suficiente para dar atenção a esses sussurros e descobrir onde que esses sussurros vão nos levar. Outra coisa que você pode observar é a sua inveja. Inveja é maravilhosa quando você entende ela. Ela pode ser um pouco desconfortável no início, mas a única coisa que ela traz é informação. Ela fala para você o que a outra pessoa tem que você quer para você. E a partir de então você pode criar um plano de ação para também cultivar aquilo na sua vida. A gente geralmente sente inveja quando a gente acha que algo é impossível para a gente. Então a inveja é um excelente momento para você se permitir fazer exatamente o que você quer. E assim você não precisa mais ter inveja porque você cultivou aquela qualidade, aquela característica para você. Observe também o seu flow. O que é flow? Flow é aquele estado que você entra quando você está tão compenetrada numa atividade que você perde noção de tempo, espaço e você sente prazer. Isso fala para você quais tipos de atividades vão dar essa sensação de satisfação e de plenitude com a vida e talvez com a sua carreira ou com as atividades que você escolhe cultivar. A culpa. Aqui a gente tem alguns tipos de culpa, né? Tem aquela culpa que é uma culpa que colocam na gente, a culpa de que a gente é responsável por resolver os problemas dos outros, que a gente é responsável pelas emoções dos outros, pelo sucesso dos outros, pela felicidade ou infelicidade dos outros. Essa culpa carrega uma conotação de você me deve. Não é esse tipo de culpa que eu estou falando. Aquela culpa que surge em forma de angústia, ansiedade, quando a gente está deixando de fazer alguma coisa que seria bom para a gente, essa culpa fala para a gente também o que é importante para a gente. Se a gente sente a culpa, é porque alguma coisa a gente está deixando de fazer que vai trazer evolução, vai trazer melhoria para a nossa vida. Empolgação. Empolgação é aquela coisa que faz você se sentir viva como uma criança, sabe? Quando você sente energia no seu corpo que você está empolgada. Você lembra como é que é acordar de manhã se sentindo grata e empolgada com as atividades no seu dia, quase nem acreditando que o seu dia estava preenchido com aquelas coisas, pessoas e atividades? Então, as coisas que causam essa sensação de estar viva, de estar grata e empolgada com a sua vida, são coisas que são importantes para você e também fazem parte da sua voz. Resistência. O que é resistência? Resistência é o boicote que a gente faz contra nós mesmas, né? A resistência, a autossabotagem, quando a gente está perto de conseguir algo que é extremamente importante para a gente. Vai escrever o seu primeiro livro, você vai montar uma empresa, você vai fazer uma transição de carreira, aí você começa a ter resistência, ela se manifesta de várias formas, você começa, sei lá, usar drogas e ficar fugindo da realidade, ou então você fica muito assistindo Netflix ou em rede social, ou então você tem muito medo, mas de qualquer forma você evita fazer aquilo que é importante. Experiências repetitivas são maravilhosas porque elas são o universo falando: oh, você está cometendo o mesmo erro aqui, olha essa programação que você ainda não mudou. E quando você observa essa programação que está fazendo mal para você, você também percebe o que? A versão positiva dela, ou seja, você percebe o que você gostaria de ter em vez daquela versão negativa. E aí você encontra informações a respeito da sua voz. Fantasias internas repetitivas. Muitas vezes a gente fica viajando, sonhando acordada. E nesses momentos a nossa mente pode vagar e ela tende a fazer coisas repetitivas. E uma das coisas que o ser humano faz é ter fantasias. Se você
analisa as suas fantasias internas, as coisas que você fica imaginando no seu mundo fantasioso, o que essas fantasias estão falando para você a respeito de quem você quer ser. Isso pode parecer bizarro, mas eu vou dar um exemplo pessoal. Uma coisa que o meu cérebro sempre fez de uma forma muito natural foi me imaginar fazendo danças acrobáticas. Desde que eu era criança, quando eu escuto música que eu gosto, eu naturalmente imagino que eu estou fazendo danças acrobáticas. E olha que coisa louca! Hoje a fantasia virou uma realidade. E hoje em dia eu sou pole dancer, então de fato eu faço danças acrobáticas. Virou uma coisa que me traz uma satisfação em tantos níveis. Observe as suas insatisfações com a vida. Por quê? Porque onde você está insatisfeita com a sua vida, alguma necessidade sua não está sendo preenchida. E quando você observa aquela área e se pergunta qual é a necessidade que não está sendo preenchida, você descobre que você tem necessidades e você descobre quais que elas são. E aí você pode ativamente criar uma vida que vai satisfazer essas necessidades. Isso traz informação a respeito da sua voz. Por exemplo, imagine que você tem dificuldade em se olhar no espelho. Você realmente não se aceita. Então isso é uma insatisfação. Sendo uma insatisfação, você pode se perguntar: qual é a necessidade minha que não está sendo preenchida? E você pode descobrir que, na verdade, você não está preenchendo a sua necessidade de amor consigo mesma, porque você está se cobrando uma condição para conseguir se aceitar. E, sendo assim, você pode então satisfazer essa necessidade de amor consigo mesma, sendo carinhosa na forma que você se trata. Olha como é que é essa questão de descobrir as suas necessidades dentro das suas insatisfações. Esses são alguns dos meios que a gente pode utilizar para descobrir a nossa voz. E como que a gente faz para acreditar no que essa voz fala? Porque tudo bem, a voz vai e ela fala, mas a gente não acredita, tem dificuldade em aceitar aquela mensagem. Bom, sinceramente, para aceitar e acreditar na sua voz interna, você tem que fazer experiências com ela. Você segue as instruções que ela traz e você observa os resultados na sua vida. Você faz isso de forma repetitiva, observando o que acontece toda vez que você segue a sua voz interna e também observando o que acontece toda vez que você não segue. E aí tem uma questão. Tendo-se convencido de qual abordagem é melhor para você, seguindo a sua voz interna ou seguindo alguma voz externa, você pode então se preparar para escolher essa abordagem como sendo a autoridade interna máxima sua. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa voz torna-se quem guia você em todos os momentos da sua vida. E no início você vai perceber que há uma grande oscilação, que às vezes de manhã você está muito centrada na sua voz e de tarde você já está desequilibrada. Isso acontece durante um tempo e você percebe depois de um tempo que o que está acontecendo é que você está dando o seu poder para uma autoridade ou para outra. E isso está causando essa oscilação, seja no nível consciente ou inconsciente. E conforme você vai treinando e ganhando consciência sobre esse processo, você pode conscientemente escolher a sua voz como sendo a sua autoridade máxima, até que isso se torne mais automatizado para você. E aí, escutando tudo isso que a gente falou aqui, teve algum insight? Agora é sua vez. Escolha um dos meios que está listado aqui, traz alguma informação a respeito do tipo de pessoa que você é ou gostaria de ser, ou do tipo de vida que você gostaria de ter, e descreva nos comentários qual é essa identificação, ou esse flow, ou essa culpa, ou essa intuição, ou essa empolgação, e também descreva o que isso fala a respeito de quem você quer ser.
E se você se sentir à vontade, escreva suas respostas nos comentários para compartilhar com as outras manas que também estão treinando. Um beijinho para você e amanhã vem a parte 5. Ei, eu tenho algo a te falar antes de ir embora, viu? Para você que está pronta para finalmente superar suas sequelas relacionadas à sua mãe, em breve vai ter workshop digital, tá? Se quiser mais informações, vai lá no site que tem tudo que você precisa lá. Beijinhos!